Salve, salve! A gente conversava aqui ontem sobre a natureza da crise que a gente atravessa no momento e lembrava que a gente precisa tomar muito cuidado para definir essa crise, para não exagerar essa crise, para não aumentar a crise e dar a ela um tamanho que ela não tem. A gente tem dificuldades, a gente precisa gerar emprego, a gente precisa abrir a economia brasileira, a gente precisa educar a sociedade, precisa ter dinheiro para investimentos. A lista de afazeres é enorme, é muito grande. Todo país tem uma lista grande para fazer. Um país como o nosso, um país de renda média, que gostaria de almejar uma renda maior, precisa ter uma lista extensa de afazeres. Mas a gente não pode partir do princípio que o ponto de largada é tão ruim quanto já foi. Ontem eu chamei a atenção para exemplos do passado e listei um exemplo falando de uma crise social, porque, no fundo, a crise econômica, a crise política acaba produzindo uma crise social. E lembrava da seca que o Brasil conheceu entre meados dos anos 70 e 80, a maior seca do século XX, morreram 3,5 milhões de pessoas, um terço da população do Nordeste flagelada. Como comparar o que a gente vive agora com o que a gente já viveu nesse campo? E hoje eu queria lembrar só mais um caso. Lembrar do caso de uma crise econômica que em 1987 tomou conta do noticiário, quando o presidente da República foi à televisão para dizer o seguinte: nós não temos mais reserva internacional. Reserva internacional não chegava a 4 bilhões de dólares, dava coisa de... não chegava a 2% do PIB, era 1,5% do PIB. Equivaleria hoje a gente ter 24, 25 bilhões de dólares de reserva internacional, a gente tem 320 e tantos bilhões. Então, não dá para comparar. Isso não quer dizer que vamos tapar o sol com a peneira, não quer dizer que o Brasil não tem problema. O Brasil tem uma série de problemas. Se não tivesse problema, seria um país rico, seria um país padrão europeu de renda. No entanto, nós temos uma renda per capita que é metade da renda per capita do Chile, né? Então tem muito a fazer, tem muito para a gente construir, tem muito para a gente desmontar, né? Manias, hábitos, burocracia, um país complexo, um país onde tudo vira emenda constitucional, um país que tem muito realmente a modificar. Agora, tapar o sol com a peneira não pode, mas nós não podemos também partir do princípio, por isso eu chamei a atenção dessa crise social ontem, falando da seca, né? Chamei a atenção da crise econômica hoje, falando dessa recessão brava provocada por uma falta de dinheiro para pagar a dívida externa. Olha que loucura, o Brasil deu o calote. Então, temos desafios, mas não é o que a gente pode temer, não.